nada poderá me afastar de ti. Oh, tu és a minha fonte, tu és o meu sustento, tu és o meu amigo. Oh, Senhor, yeah. Se você quer, diga: eu não vou mais olhar atrás. Escuta esse som, vai escutando. Muito bem, muito bem. Hoje nós estamos aqui ao som de Davi Sasser, né, queridos? Nós confiamos em Ti, Senhor, amém? Nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, haja o que houver. A nossa confiança está no Senhor em todo tempo, amém? Hoje nós estamos no 76º dia de propósito, 76 dias, queridos, de propósito aqui, firmes e fortes, né? Glória a Deus por isso, o Senhor é muito bom conosco. Deixa até eu confirmar essa informação, porque eu fiquei com dúvida agora, se é 76º ou se já estamos no 77º dia. Vamos conferir, né, queridos? 76º dia de propósito, isso mesmo. Douglas, bem-vindo, meu irmão. Muito bem, que bom que você está aqui hoje para o nosso devocional. Todos vocês que estão chegando, nós estamos aqui ao vivo pelo canal do Instagram, do Facebook e também no YouTube. Nós estamos compartilhando a leitura total da Bíblia nesse ano de 2021, queridos, porque nós queremos viver nesse ano o melhor ano da nossa vida. E com toda certeza nós só conseguiremos viver o melhor de Deus para as nossas vidas se nós soubermos o que Deus tem para as nossas vidas, não é verdade? E nós só saberemos conhecendo a palavra, conhecendo o que o Senhor diz na sua palavra. Então por isso que eu encorajo você e convido você a vir comigo, convido você a vir comigo nessa jornada no ano de 2021, fazendo a leitura total da Bíblia, mas aí de repente você vai falar, mas eu cheguei agora, não comecei ainda o meu propósito, como é que eu faço? Você acompanha a gente a partir de agora, nós estamos no livro de Juízes, hoje nós vamos aí avançar no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, e com toda certeza você vai descobrir muitas coisas a respeito do Senhor, tem muita revelação de Deus, queridos, no livro de Juízes. Nossa, meu Deus, que poderoso, começamos ontem, mas tem muitas coisas maravilhosas já acontecendo. Então antes de nós adentrarmos na palavra, deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Eu quero ministrar algo da parte de Deus no seu coração e também quero encorajar você para que você, se você puder, claro, fechar os teus olhos aí e vir com toda força, sabe, clamar ao Senhor, porque Ele nos diz na sua palavra, queridos, que todo aquele que pede, recebe, né? Muitas vezes nós não recebemos algo do Senhor, curas emocionais, nós não recebemos manifestações do poder de Deus aqui na terra, em nossas vidas, porque nós não pedimos, né? Quando a gente pede, nos é dado, o Senhor nos garante isso na sua palavra. Então que nós possamos orar ao Senhor agora, primeiro, claro, agradecendo ao Senhor por tudo, né? Sendo gratos ao Senhor por todas as coisas e também, é claro, quero apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus nesse tempo, tá bom? Nós podemos orar? Então vamos lá. Amém, Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Pai, de propósito. Muito obrigada pela tua poderosa mão até aqui, Senhor, nos sustentando, nos ajudando. Muito obrigada, Senhor, por tantos livramentos. Obrigada porque sabemos que só o Senhor é Deus e que pode fazer tantas coisas por nós, Pai. E coisas como estas, Pai, coisas tão poderosas, Senhor. Obrigada porque estamos saudáveis, Pai. E aqueles que estão comigo agora, que estão sentindo alguma dor, Pai, no seu corpo físico, que estão enfermos, Pai, às vezes em lugares que o corpo físico não está dizendo, mas é uma dor na alma, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam alcançados por você, curados, Pai, transformados, em nome de Jesus, Senhor, oramos, bendizemos o teu nome, eu te apresento a vida desse homem e dessa mulher agora, para que eles sejam alcançados pelo Senhor, e que eles tenham, Pai querido, a sua mente, sabe, Pai, sua mentalidade,
abertas, Pai, para que haja um renovo no seu entendimento, para que haja uma transformação no seu entendimento. Senhor, quantas pessoas escravizadas pelo passado, escravizadas por mentiras, escravizadas, Senhor, por traumas, por situações que aconteceram, Senhor. Quantas pessoas e quantas situações aconteceram, Pai, que tem aprisionado essas pessoas, Pai, a não avançarem, não viverem o teu sobrenatural e a vida abundante que o Senhor já conquistou para cada uma delas. Mas, Pai, nessa noite, nesse dia, nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles libertação, transformação, porque a tua palavra, Pai, ela é o teu poder em manifestação. Então, que haja libertação, que haja cura, Senhor, que haja transformação. É o que nós oramos ao Senhor e te pedimos agora em nome de Jesus, que haja o novo do Senhor acontecendo. Pai, eu te peço entendimento aberto, eu te peço sabedoria, Senhor, eu te peço entendimento, Pai, para que quando a tua palavra chegar até eles, a vida deles nunca mais seja a mesma, exatamente como a tua palavra diz em Romanos 12:2. Nós não devemos nos conformar com esse mundo, nem com as coisas que estão chegando até nós, nem com aquilo que as pessoas estão dizendo que é comum e que é normal. Mas nós devemos deixar e permitir que a tua palavra renove a nossa mente, tirando coisas velhas, religiosidade, ensinamentos humanos, doutrinas erradas, Pai. E nós, ó Pai, sendo enxertados do Senhor, da tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. É isso que nós oramos e assim nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso, queridos. Vamos lá, olha só. Nós então ontem paramos em Juízes capítulo 3, amém? Então, olha só, Juízes capítulo 3, ontem nós paramos falando, queridos, a respeito do povo de Israel. Deixa eu contar para você rapidão. O povo de Israel, então, depois da morte de de Josué, o povo, então, ficou meio que perdido, sabe, queridos? Então, aqui nessa ocasião, o Senhor começou a levantar juízes para poder ir direcionando o povo ali, entendeu? Para que eles não ficassem perdidos. Só que ontem nós paramos dizendo que era assim, quando o Senhor levantava alguém para poder liderar o povo obedecia, ficava tudo bem. Quando aquele líder saía de cena, vamos supor, morreu, o povo voltava a pecar. Então, no capítulo 4, né, nós vamos continuar aqui, você vai perceber que aconteceu a mesma coisa. No capítulo 4, começa a dizer, porque ontem nós encerramos falando sobre um líder que se chamava Eude, né? E esse líder liderou o povo ali durante muitos anos, mas, queridos, quando Eude morreu, a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo voltou a pecar. Então, quando você começar a ler o capítulo 4, você vai perceber que é exatamente assim que continua acontecendo. E aí se repete o que estava acontecendo no capítulo 3. O que estava acontecendo? Quando o povo deixava de obedecer o que Deus estava falando, então o Senhor entregava os israelitas para o terreno do inimigo, para os adversários. Os inimigos venciam o povo de Israel. Então, ó, você perceberá que é o seguinte. O Senhor deixou que o rei Jabim, ele era rei de Canaã, deixou que ele dominasse o povo. E ali, queridos, também existia um comandante que ele era muito cruel, a palavra do Senhor vai nos dizer, era o comandante do exército de Jabim, né? Nesse caso aqui, o nome dele era Sísera. Queridos, a palavra vai nos dizer que ele oprimiu muito o povo de Israel durante 20 anos. Então, ou seja, quando você for fazer a leitura, você vai perceber que o povo era inconstante em Deus. Ora, eles estavam muito firmes, ora, eles estavam glorificando ao Senhor e Deus é maravilhoso, né? Eu estou parafraseando para você, o texto não diz isso, mas ora eles estavam servindo, ora eles deixavam de servir ao Senhor e começavam a adorar outros deuses. Então, isso, queridos, fazia com que eles perdessem, né? Eles realmente perdessem. Só que, olha como o Senhor é bom, escute aqui. Então, eles foram entregues a esse povo, ficaram 20 anos ali, até que eles clamaram pedindo socorro ao Senhor. E quando eles clamavam pedindo socorro ao Senhor, a palavra vai nos dizer então que o Senhor enviava o socorro. Então, aqui no capítulo 4, o Senhor enviou uma profetisa aqui. Vocês já ouviram falar na profetisa Débora? Pois é, ela está aqui ó, no livro de Juízes, capítulo 4, olha só. Então, aqui vai dizer que existia essa mulher, Débora, e ela era uma profetisa. E sempre que o povo de Israel precisava que
tivesse alguma causa julgada, alguma situação para resolver, procuravam ela. Então ali nessa ocasião, Baraque ela procurou Baraque e deu a instrução para Baraque, falou o seguinte, ó, você vai precisar se levantar porque o Senhor escolheu você, e ali traçou com ele, falou para ele uma estratégia que Deus deu para que eles vencessem então o exército de Císera, que estava sendo liderado por Císera, que era aqui do reinado do rei Jabim, que é o rei de Canaã, que nós falamos agora há pouco. Pois é, então ela pegou, deu toda a estratégia para ele, o que era para ser feito. Baraque disse para Débora o seguinte, ó, eu só vou se você for comigo. Eu não vou sozinho, Débora. Se você for comigo, eu vou. E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Débora foi, mas falou o seguinte para ele, olha, eu vou. Mas fique você sabendo que a honra por vencer o exército de Císera vai ser de uma mulher. Não vai ser sua. E ali tudo bem. Por ele tudo bem. E eles seguiram, queridos. Então, quando você fizer a leitura, você vai perceber que Débora disse mais uma vez para Baraque no versículo 14 que havia chegado a hora, então eles lutaram contra um exército, né, queridos? O exército aqui que era liderado por Císera, e eles venceram. Então, resumo, eles venceram o exército, não sobrou nenhum só homem, e Císera fugiu a pé, que era o líder aqui. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que ele fugiu, ele foi se refugiar na casa de Jael, que era a esposa, só para você entender a genealogia aqui, ela era da descendência aqui do sogro de Moisés. E ali tudo bem, ele chegou pedindo abrigo, ela abrigou ele. Quando ele dormiu, queridos, ela foi lá e o matou. Exatamente. Então ali depois ela entregou ele para Baraque, né, enfim, e deu tudo certo. Então o capítulo 4, só para que você entenda, então houve essa oscilação mais uma vez, o povo enquanto obedecia ao Senhor triunfava, mas quando eles deixavam de obedecer ao Senhor, eles eram realmente entregues aos inimigos, né, e ali ficavam escravizados e sofriam muito. Mas, queridos, uma observação importante, como o nosso Deus é maravilhoso, então desde esse tempo aqui, só para você entender, quando o povo, entre aspas, se arrependia e clamava ao Senhor, o Senhor enviava ali um salvador, enviava ali um ajudador para que aquele povo tivesse a sua realidade mudada. Ok, então, ó, a palavra vai nos dizer que Deus humilhou o rei de Canaã, que era Jabim, né? E, enfim, e eles venceram todo o povo, obteram todas as vitórias ali sobre Jabim, até destruir todo o povo completamente. Ok, assim terminou o capítulo 4, vamos para o capítulo 5, hoje está muito rapidinho. Capítulo 4, 5 e 6, já vamos para o 5. O 5, para te falar a verdade, eu vou contar para você o que está acontecendo no capítulo 5. Você já ouviu falar que Débora cantou? Já ouviu falar? Não tem uns hinos da igreja que fala que Débora cantou? Pois é no capítulo 5 aqui. O que aconteceu? Por eles terem obtido a vitória, a palavra vai nos dizer que Débora e Baraque, né, eles celebraram a vitória com cântico. Então o capítulo 5 praticamente inteiro, quando você for ler, eu não vou fazer a leitura dele inteiro, que são mais ou menos aqui, queridos, 29 versículos, eles cantando, então eles ali mencionando como foi a vitória, o que o Senhor havia feito, e é maravilhoso. Então eles fizeram essa canção. Então praticamente o capítulo 5 inteiro tá falando sobre essa canção que eles cantaram ao Senhor ali, celebraram, e termina dizendo, queridos, que a terra então, olha só, a terra depois disso teve 40 anos de paz. Então, ou seja, 20 anos escravizados, mas ali o Senhor mandou um ajudador, 40 anos de paz. Mas aí, queridos, no capítulo 6, adivinha o que acontece? Adivinha como é que... Não, adivinhar não é de Deus, eu sei. Mas é assim, eu estou só simbolicamente comentando com você. Por quê? Porque, gente, o povo peca de novo. Capítulo 6 começa dizendo então que o povo peca novamente, né? E agora eles ficaram sob o domínio do povo de Midian. Então os midianitas eram muito cruéis, queridos. A palavra vai nos dizer que eles eram um povo muito cruéis com os israelitas. Eu vou te contar o que eles faziam aqui, resumindo para você. Sempre que havia uma semeadura, ou seja, sempre que havia ali, eles faziam toda a plantação, que eles iam fazer a colheita, todo o povo midianita, né? Inclusive com os amalequitas e os povos vizinhos, eles iam, que eles destruíam tudo, não sobrava nada. A palavra diz que eles não deixavam provisão nenhuma, eles devastavam tudo que era dos israelitas, né, queridos? Olha que situação. Mas aí, queridos, o povo sofrendo, mais uma vez, passando muito mal, né? Entre aspas, sofrendo muito ali na mão deles, clamaram ao Senhor.
E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor respondeu agora por meio de um profeta. E agora eu quero ler com você o versículo 9 e 10, o que o Senhor falou para eles. Olha só, capítulo 6, o Senhor disse assim para eles. Versículos 9 e 10. Assim diz o Senhor Deus de Israel: fui eu quem tirei vocês da escravidão do Egito. Deixa eu segurar aqui, vai ficar mais fácil pra gente ler. Vou ler aqui os versículos diretamente para você. Ó, versículos 9 e 10. Então o Senhor disse, né? O Deus de Israel disse: fui eu quem tirei vocês da escravidão do Egito. Fui eu quem os livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei esses povos e dei a vocês a terra deles. Então eu disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, não sirvam a outros deuses, os deuses dos amorreus, principalmente, que estão ao redor de vocês. Mas vocês não me deram ouvidos. Queridos, mas eu quero dizer para você que mesmo o Senhor com esse discurso, Ele escolheu mais uma vez um ajudador para o povo de Israel. E eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome algum dia na sua vida. Você já ouviu falar sobre Gideão? Gideão tá aqui também. Então Gideão, queridos, tá aqui. E aqui Gideão foi escolhido. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que lá estava Gideão, né? Aqui, ó. Um dia o anjo apareceu para Gideão, tá aqui, eu fiz o resumo. Enquanto ele estava ali malhando trigo. Enquanto ele estava malhando trigo, o Senhor disse para ele o seguinte, preste bem atenção. Versículo 12 aqui, vou falar para você o que ele falou. O anjo aparece e diz o seguinte para Gideão: homem valente, o Senhor está com você. Eita, que honra, hein? Que privilégio. Só que sabe como é que Gideão reagiu aqui de pronto? Gideão falou o seguinte para o Senhor: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tem acontecido todas essas coisas com o povo? Né, com o meu povo? Ele é mais preciso dizendo assim: e onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contavam? O que foi que aconteceu? Então, queridos, ali ele vai, faz uma queixa, né? Compartilha com o Senhor ali aquela dor, se o Senhor é mesmo com ele, por que tudo aquilo tinha acontecido? Aí o Senhor fala o seguinte para ele: com essa força que você tem, avance. Avante, liberte Israel do poder dos midianitas, porque sou eu quem estou enviando você para essa missão. Só que, querido, Gideão, ele se perguntou ao Senhor: mas como é que eu vou livrar o povo de Israel, pai? Não tem como, né? Eles são um grupo de famílias muito mais fortes do que nós. E tem mais, olha o que Gideão... Queridos, eu quero que você grave isso daqui, porque isso aqui falou muito comigo. É impressionante como Deus, ele realmente... como diz na sua palavra, né, em outro texto que nós vamos conhecer no decorrer desse ano, ele realmente diz que ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega aquelas coisas que não são para confundir as que são. Porque aqui, olha como é que Gideão se sentia. Olha o que ele falou para o Senhor: Senhor, eu sou da família mais pobre de Manassés, e eu vou falar uma coisa para você: eu, na minha família, eu sou o mais insignificante. Como é que eu vou libertar esse povo? Olha o pensamento de Gideão. Então ele ainda estava pensando que seria na força do seu braço, né, queridos? Não dá a entender isso? Ele estava pensando isso. Mas, queridos, o Senhor surpreendeu ele e falou o seguinte: eu estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente esses bandos midianitas como se fossem um só homem. Olha que bênção, olha que poder isso que o Senhor falou com ele. Então isso, queridos, fez com que Gideão então se animasse. Mas você acha que parou por aí? Não. Capítulo 6 continua dizendo que o seguinte: olha o que ele fez. Gideão, para ter uma certeza que era mesmo o Senhor falando com ele, fez uma prova com o Senhor. Então ele disse o seguinte para o Senhor: Senhor, vamos fazer o seguinte, se é você mesmo, olha, assim, não é que eu duvide, né, que é o Senhor, ele foi todo jeitoso, sabe? Mas se é o Senhor mesmo, eu vou fazer uma prova. E a palavra vai nos dizer, queridos, resumindo para você, que ele vai em casa, prepara ali uma oferta para o Senhor e volta. Quando ele volta para apresentar essa oferta ao Senhor, queridos, o anjo diz o seguinte para ele: ó, coloque toda a carne, os bolos nessa pedra aqui e derrame o caldo, né? Ele preparou uma comida ali para o Senhor e derrame o caldo sobre a comida. E ele obedeceu. E a palavra diz que o anjo do Senhor tocou na carne e então, queridos, subiu imediatamente um fogo da rocha que consumiu toda a oferta que ele estava oferecendo ali. E com isso, queridos, então, por ele ter visto o anjo face a face, aí Gideão ficou pasmo, né? E falou o seguinte, exclamou: ai de mim, Senhor! Ai de mim, Senhor! Então ele botou fé, aqui ele botou fé. Ai de mim, Senhor, meu Deus, pois eu vi o anjo face a face. E o Senhor disse para ele: calma.
Não temas, deixa eu te falar aqui uma coisa, que a paz seja com você, você não vai morrer por causa disso, queridos. E deixa eu te contar o que aconteceu, resumindo aqui para você, para não ficar longo, o capítulo 6. O Senhor então pede para Gideão, em um ato ousado, já ir ali preparar um novilho, separar um novilho do pai dele, ir até um altar que existia na época, né, que era um altar, aqui está dizendo que era um altar de Baal, né, queridos? Era um altar de um outro deus ali que a cidade estava adorando. E ele já falou para ele fazer o seguinte: você vai lá, você vai derrubar esse altar, você vai derrubar esse poste ídolo ali, com a madeira dele você vai fazer uma fogueira para mim. Olha isso, vai fazer uma oferta para mim, e ali você vai levantar um outro altar para mim, né? Queridos, a palavra vai nos dizer que Gideão ousadamente fez isso, mas só que ele fez isso meio que escondido para que ninguém percebesse que era ele. Só que no dia seguinte, quando avaliaram toda a situação, perceberam que só podia ser Gideão. Então foram até a casa do pai de Gideão e falaram o seguinte: ó, traga o seu filho para fora. Por quê? Porque ele terá que morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo ainda, né? Que era onde ele ficava. Queridos, olha que coisa. Joás, que era o pai então aqui de Gideão, disse o seguinte: ora, vocês vão comprar a briga de Baal. E resumindo a história que eu quero dizer para vocês, não fizeram nada com Gideão, né, queridos? Pouco tempo depois, a palavra do Senhor vai nos dizer que, na verdade, eles acabaram atravessando o Jordão, né? Pouco tempo depois, os midianitas, os amalequitas e outros povos vizinhos foram para lá para tentar já lutar contra eles mais uma vez, para tentar vencer. Mas você lembra que o Senhor falou aqui que era com Gideão? Lembra? Pois é, então, estava tudo preparado. Então, o Gideão chegou para Deus, já tudo ali certo para poder ir para a batalha. Olha o que Gideão fala para o Senhor. Ele vai fazer mais 2 provas com o Senhor, queridos, para saber se era o Senhor mesmo, enviando ele para aquela ocasião. Por quê? Queridos, na ótica humana e natural, aquele exército que estava vindo contra os israelitas eram muito maiores. Então Gideão ainda não estava acreditando nele, no seu potencial, queridos, e que o Senhor iria realmente garantir aquela vitória. Então ele fez mais uma prova com o Senhor e disse o seguinte: Senhor, se você quer mesmo que eu vá, se é do Senhor mesmo que eu vá, então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar um pouco de lã no pátio. Se essa lã, só essa lã ficar molhada de orvalho e a terra em volta ficar seca, pronto, eu vou ter a certeza de que é para eu ir, que o Senhor me escolheu mesmo para eu libertar o povo de Israel, como o Senhor está me dizendo. Queridos, e aconteceu tudo como ele havia falado com o Senhor. No dia seguinte ele vai lá e estava exatamente como ele havia falado. Ele espremeu a lã e tinha orvalho na lã. Aí, queridos, não bastante, ele faz outra prova com o Senhor e diz o seguinte: Senhor, olha só, não fique irado comigo. Olha como é que ele fala com o Senhor, lá no finalzinho já do capítulo 6, pra gente encerrar. Senhor, não fique irado comigo, mas eu te peço, me deixa fazer só mais uma prova com o Senhor. Olha, se o Senhor realmente está comigo, agora vai ser o contrário. Eu vou deixar essa lã ali e, na verdade, se a lã ficar seca e em volta da lã ficar cheio de orvalho, eu vou saber que o Senhor está comigo, Pai. E ali, queridos, a palavra vai nos dizer, e assim termina o capítulo 6, que então o Senhor fez tudo conforme ele havia pedido. E Gideão viu que somente a lã estava seca e que a terra em volta dessa lã estava cheia de orvalho. Queridos, assim terminou hoje o nosso devocional. Queridos, maravilhoso, porque eu acho que você já ouviu falar sobre Débora, a profetisa, tá aqui, e também Gideão, esse homem que foi escolhido por Deus, ousadamente fez provas com o Senhor. E detalhe, tá bom? Foi respondido naquilo que havia pedido ao Senhor. Então, olha, você não pode ficar de fora. Amanhã vai continuar esse nosso devocional poderoso e eu espero você por aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, faça a leitura, porque como eu sempre falo aqui, nós fazemos aquele resumão, né, dos pontos muito importantes que não podemos deixar passar batido, mas tem muitas coisas também que é muito relevante você ler e deixar o Senhor ministrar o teu coração, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Tchau, tchau.